Estamos alegres pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Nós temos toda a alegria no coração em anunciar o poder desta palavra, da palavra do Deus vivo, da palavra de teu Filho amado Jesus Cristo Nazareno, ao qual na cruz do Calvário mostrou quão grande é o teu amor pela humanidade, o quão grande é o teu amor pelos fiéis, pelos obedientes, pelos que estão na busca de estar na presença do Senhor como verdadeiros adoradores. Amém? Amém. Deus me deu uma palavra e quero eu compartilhar o que Deus colocará no meu coração, que se encontra no livro de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8. Essa palavra é uma palavra extremamente poderosa e extremamente atual, né? João, capítulo 8, versículo 1 em diante. O tema da leitura: a mulher adúltera. A mulher adúltera. Aos que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook, em nome de Cristo Jesus, se possível, pegue um exemplar bíblico. Em nome de Jesus, acompanhe a leitura. Essa palavra tem poder. Essa palavra não é um jornal, não é um gibi, não é uma revista. Essa palavra, ela carrega a virtude, o poder vivo do Espírito de Deus para mudança, transformação, libertação, salvação da vida do homem. E nós sabemos que ela é poderosa e eficaz em seus efeitos. Amém? Amém. João capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: louvado seja Deus. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e tendo o povo vindo ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia a eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecados, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um a um, e começaram pelo mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Louvado seja Deus, glorificado e bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi marcado, impactado por grandes obras, por grandes mudanças na vida do ser humano. As principais mudanças na vida do ser humano vieram através das suas poderosas e vivas palavras. Nós sabemos que algumas ações serviram de exemplo lá em Jerusalém naquela época e aqui para nós em 2025. Glória a Deus. Nos dá uma gama de ensinamentos, nos dá uma gama de aprendizagem. Verdade. Nós sabemos que as suas palavras são pedagógicas e podem nos direcionar ao caminho que agrada ao Senhor, pode nos direcionar ao caminho de obediência e fidelidade ao Senhor. Glória a Deus. Jesus em seu ministério, ele sempre, ao encontrar alguém, ele sempre, ao ser confrontado, ou a ter uma decisão assim, a ser tomada, sempre havia uma ação miraculosa. Aleluia. Jesus, conforme a palavra nos ensina, escrito e descrito por João, seu discípulo, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele estava orando no Monte das Oliveiras. Começa o tópico da mensagem com oração. Começa o tópico da mensagem com o nosso refúgio, que é a oração. A oração
ela pode muito em seus efeitos. A oração realmente é um contato íntimo e poderoso para com Deus. A oração mostra a verdade que somos de dentro para fora. A oração mostra intimidade, amizade, proximidade para com Deus. E nós sabemos que Jesus, em todo o seu ministério, andou com fidelidade e obediência ao querer e à vontade de Deus. Os 3 anos e meio de ministério de Jesus sobre a face da terra foi focado em fazer a vontade do Pai. Nos serve como lição, nos serve como aprendizado de sabermos que os nossos passos são governados por Deus, que o desejo do nosso coração é visto por Deus, que as nossas obras seguem um comportamento de glorificação ao nome de Jesus, que o nosso testemunho, por mais que seja visto por uma nuvem de testemunhas, ela pode ser verdadeiramente glorificada, refletindo a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos seguir os exemplos de Jesus em ter um íntimo relacionamento com Deus Pai através da oração. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus saiu da oração no Monte das Oliveiras e voltou ao templo. E voltou com todo o prazer no coração de anunciar o reino de Deus, de falar da palavra de Deus. E repare uma coisa, que ele insistia, dia após dia, de anunciar o reino de Deus, de levar o poder vivo da palavra. E nós temos como exemplo em todos os cultos, em todas as ocasiões, em todos os momentos, em todos os dias, temos a oportunidade de falar de Jesus. E não negamos essa oportunidade, para a glória de Deus. Pela graça e misericórdia do Senhor, nós não negamos essa oportunidade. Nós sabemos que o Senhor tem por graça e misericórdia alcançado a humanidade através da palavra de Deus. E essa palavra só é manifesta através daqueles que seguem o exemplo de Jesus, seguem os passos de Jesus, seguem a vontade de Jesus. A palavra de Deus, ela verdadeiramente é luz para o caminho daqueles que estão em trevas. Ela realmente é um símbolo, é um caminho que conduz o homem para Deus. E nós sabemos que Jesus, quando voltou ao templo, quando ele chegou novamente, a Bíblia fala que um grande número de pessoas o encontrou, o cercou, e ele, vendo aquele número de pessoas, senta-se ao chão, e as pessoas ficam em volta, ao redor dele. Repara que o poder tão glorioso, tão majestoso, tão grandioso sobre a vida de Cristo, ele se punha numa posição de humildade e se sentava ao chão para ensinar. Aleluia. Ele era o menor, se sentava, nos dava espelho de vida, humildade, o prazer de estar ensinando o poder da palavra. Poderia estar em cima de um grande altar, poderia estar em cima de uma grande plateia, de um grande palco, palanque, poderia estar em destaque, poderia ter todo um efeito, mas não. A Bíblia fala que Jesus sentou no chão e as pessoas ficaram ao redor dele, ouvindo as suas palavras, conscientes daquelas palavras, sabendo que aquelas palavras poderiam mudar a vida deles, sabendo que aquelas palavras não eram só anunciadas da boca para fora, mas sim do coração para fora, com o intuito de libertação, transformação e de salvação. Ele se apresentava com toda a autoridade, não ensinava como os fariseus e os escribas, ele não pregava ou não explicava como os doutores da lei. A Bíblia fala que Jesus falava com autoridade, com virtude, havia autoridade, virtude e poder nas suas falas, e isso incomodava a muitos que estavam em meio à multidão, não estavam em meio à multidão para seguir a Jesus por amor, para obedecer às palavras de Jesus, para ter a vida impactada e transformada. Não, alguns estavam em meio àquela multidão, em meio àquele povo, constantemente, diariamente, tentando procurar falhas em Jesus, tentando procurar erros em Jesus, tentando procurar algum tipo de brecha para que ele possa destruir o ministério, defamar Jesus, acabar com a autoridade e com o poder dele pregar a palavra. Meu Deus. Essa foi uma ocasião que a Bíblia fala que fariseus e escribas pegaram uma mulher adúltera no ato do adultério e arrastaram ela, imagino eu, que não foi com delicadeza, imagino eu que não foi com sutileza, que não foi com discrição, mas levaram, arrastaram brutalmente aquela mulher
e colocaram ela na frente de Jesus. A roda das pessoas em volta, Jesus sentado no chão, e aquela mulher foi posta em pé na frente de Jesus. O cenário estava montado, né? A circunstância mostrou ali que haveria uma ação poderosa. Entenda, se formos colocar no lugar daquela mulher, aquela mulher estaria como num tribunal para ser julgada, porque o destino daquela ação de adultério, segundo a lei mosaica, era um destino de morte. Segundo a lei que era seguida e obedecida pelos judeus, era uma lei que levaria ela para fora dos muros da cidade e seria morta a pedrada. Então aquela mulher estava ali num julgamento público. Aquela mulher estava ali sendo exposta, a toda a intimidade, a verdade daquela mulher estava sendo levada aos olhos de todos. Aqueles fariseus, os escribas, os que estavam ali arrastando aquela mulher, tinha um propósito, não era o propósito de julgamento condenatório naquela mulher, mas o principal propósito era encontrar algum tipo de ilegalidade e algum tipo de ação contrária à lei expressa por Jesus. Porque existia uma lei que, se alguém fosse contra a lei mosaica ou contra o rei da época e que levantasse um falso ou levantasse algo oposto, aquela pessoa também seria condenada. Então, tradução: armar uma armadilha para Jesus, montar uma cilada para Jesus. E nós vemos que às vezes os adversários são inteligentes, formulam situações que nos envolvem em cada beco, em cada situação sem saída, que a gente fala: meu Deus, agora é só o Senhor, agora eu não tenho para onde correr, agora o meu estudo não dá saída, a força do meu braço não vai ser suficiente, os companheiros e amigos me abandonaram, agora verdadeiramente eu estou abandonado, né? Verdadeiramente eu preciso de algo e de algum socorro que não cabe mais a mim, mas que depende do Senhor. Aleluia. Jesus estava num circo montado, a cilada estava armada, toda a circunstância era oposta. Como ele já estava anunciando e pregando as boas novas do Evangelho de Deus, as boas novas do Reino de Deus, as boas novas em seu ministério, as pessoas estavam ouvindo, ele estava sentado, pregando, falando, e as pessoas atentas ouvindo. De repente, aquela mulher lançada no meio, em pé na frente de Jesus, e os fariseus, cada um indagam: ó Senhor, pegamos essa mulher no adultério, pegamos essa mulher no flagrante ato adulterando. Olha só, o que o Senhor me diz? A lei fala que é para matar. A lei fala, segundo Moisés, que é para matar apedrejada. Eu quero saber o que o Senhor fala. Meu Deus. Nós vemos aqui uma lição que temos que levar em consciência. Aleluia. Humildade. Eita, Jesus. Aqueles homens, em momento algum, pensaram em ser humildes. Olha aí. Porque toda vez que você vê uma situação que corrobora a favor da lei e que traz a razão lógica para você, você quer ser visto e aplaudido conforme aquela lei que te dá essa autoridade, esse poder. As pessoas que estavam ouvindo Jesus, ao ouvir aquelas palavras dos fariseus, ao ouvir aquelas palavras, eles automaticamente mudaram o sentimento. É verdade, a lei nos dá o direito de apedrejar. Talvez Jesus estava falando ali de amor, talvez Jesus estava falando ali de misericórdia, talvez Jesus estava falando ali de perdão, talvez Jesus estava falando ali de renúncia, talvez Jesus estava ali falando de carregar a sua cruz, talvez Jesus estava falando ali sobre o pecado, sobre o inferno. Mas de repente, aquelas pessoas ouvindo, autoanalisando, se enchendo, talvez já alegres, glorificando, mas quando aqueles fariseus apresentam aquela mulher adúltera e lançam uma pergunta, o coração de todos aqueles tomaram a postura de juízes. Meu Deus. Mas por que, pastor, você está falando isso? Porque a Bíblia fala que todos eles armaram-se com pedras. Olha aí. Não houve um só que não armou-se de pedras. Jesus fingiu que não ouviu, e como ele estava agachado, sentado ao chão, ele começa a escrever com o dedo no chão.
Ele começa a escrever com o seu próprio dedo na terra. Ele começa a denunciar, a falar, a expressar, sem nenhuma só palavra, mas com escritas. E fico eu imaginando, a Bíblia não fala o que ele escrevia, mas fico eu imaginando, cadê aquelas palavras que aquelas pessoas estavam ouvindo há pouco tempo, estavam glorificando e se enchendo de paz, de glória, estavam ali ansiosas em ouvir sobre o reino, as novidades do céu, e de repente os sentimentos mudam, o coração escurece, o ato de ser juiz, o ato de estar acobertado pela lei, o ato de estar cheio de razão, some o perfil do amor, some o perfil da misericórdia e some o perfil de sermos humildes a ponto de analisar a si próprio. Ninguém quis se pôr no lugar daquela mulher. Ninguém quis se pôr na situação daquela mulher. Ninguém quis saber o que estava acontecendo com aquela mulher. Entenda uma coisa. A Bíblia fala em Levíticos capítulo 22, versículo 22, se não me engano. Capítulo e versículo 22 em Deuteronômio, Levítico não, em Deuteronômio, se diz que quando uma mulher, ela é forçada a se deitar com o homem, forçada, a Bíblia fala que aquele homem deve morrer, mas que nenhum mal para aquela mulher pode acontecer. Aqueles homens pegaram, olha só, os fariseus, pegaram aquela mulher no ato adulterando, mas será que aquilo era verdade? Não cabia um julgamento mais honesto? Porque em Levíticos capítulo 10, versículo 20, se não me engano, nos expressa que quando o homem adultera com uma mulher casada, ambos são levados para fora da cidade e mortos a pedrada. Então, ambos adulterando, havia uma traição consensual. A mulher casada e o homem adultera, os dois são mortos a pedrada. Mas se a mulher é forçada, somente o homem é morto a pedrada. Então não houve ali uma perspectiva de julgamento. Para começar, só tinha a mulher. Cadê o homem? Meu Deus. Só tinha a mulher. Cadê a acusação formal contra quem ela estava sendo apanhada no ato adulterando? Então, essa brecha dava ali o aval para haver um julgamento mais honesto. Ninguém quis pensar no ato da mulher. Ninguém quis pensar no que estava acontecendo com aquela mulher. Todos se autocapacitaram como juízes. Meu Deus. Tradução, não houve misericórdia. Todos se amaram. E Jesus de cabeça baixa escrevendo na terra. Eu fico imaginando Jesus escrevendo na terra, mentiroso. Eu fico imaginando Jesus escrevendo na terra, pecador. Jesus escrevendo na terra, língua ferina. Escrevendo na terra, fofoqueiro. Escrevendo na terra, sabe? Eu fico imaginando cada pecado que Jesus escrevia na terra. Os que estavam atentos, os que já estavam ouvindo a palavra, os que eram meticulosos, detalhistas, no mínimo podia estar com a pedra na mão, mas lendo o que Jesus estava escrevendo na terra. Epa, peraí. Olha aí. No mínimo estava avaliando o que Jesus está escrevendo ali. Aquelas palavras pesam. Aquelas palavras machucam, dói, confrontam. O que será que Jesus estava escrevendo? A Bíblia não fala, mas imagino eu que aquelas palavras escritas na terra confrontou cada um que estava ali para ouvir, confrontou cada um que estava ali lendo, confrontou cada um que estava ali em sua autoconsciência, se sentindo rápido e juiz para condenar a morte. Meu Pai. A Bíblia fala que Jesus calou-se, fingiu que não ouviu e continuou escrevendo, e eles insistiram. E aí, Senhor, o que você me diz? Meu Fala para mim. Esperava uma resposta com um propósito único. Se ele falava uma coisa errada, é agora que a gente prende ele. Se ele falava uma coisa errada, é agora que eu chamo os soldados, é agora que eu chamo o sinédrio, é agora que eu chamo os grandes líderes fariseus, e é agora que nós o arrastamos e nós realmente vamos acabar com a vida dele pela morte, por apedrejamento. A condenação dele está na resposta agora. Eita, meu Pai. Repara que tem ciladas que o diabo prepara, que parece que não encontra saída. Aos olhos humanos, já estamos condenados. Aos olhos do coração humano, aos olhos dos desejos humanos, ao olho de um homem cruel, de uma mulher cruel, não há um julgamento justo. Há simplesmente o prazer pela condenação. Meu Deus.
Lembra quando Pedro, lá em Atos capítulo 3, ele e João oraram e aquele aleijado do templo formoso foi restabelecida a saúde, saiu pulando, cantando, aleijado de nascença, de repente ficou curado, e a multidão começou a olhar para ele no alpendre chamado Salomão, e Pedro olha para aquela multidão e fala: por que vocês estão olhando para nós assim? Com quem que fosse por nossas obras ou por nossa santidade que esse homem foi curado? Esse homem foi curado por Jesus Cristo. Olha aí, meu Deus. Pelo mesmo que vocês decidiram condenar. Olha aí. Pelo mesmo que Pilatos abriu mão e queria libertá-lo, mas vocês falaram: aprisiona, mata, crucifica Jesus e solta e liberta um ladrão, um homicida. Meu Deus. E Pedro colocou, expressou, confrontou na cara de cada um deles as ações do povo. Aquele povo no momento de usar de misericórdia, por conhecerem Jesus, por conhecer os passos de Jesus, por conhecer as obras de Jesus, os sinais que Jesus fazia, não houve nenhuma lembrança de humildade, de compaixão e de misericórdia, não houve perdão. Pelo contrário, quando se colocou às mãos do povo o poder de julgamento, aquele povo condenou Jesus. Era o que estava acontecendo aqui. Mais uma vez aquele povo, tendo a autoridade de condenar, tendo a autoridade de lançar aquela mulher à morte por um erro, todos se armaram com pedras. Mas a Bíblia fala que Cristo Jesus, oh, louvado seja Deus, Glória a Deus. glorificado é o nome Aleluia. santo do Senhor. Irmãos, entenda, há poder no nome de Jesus. Aleluia. Entenda, há poder glorioso no nome de Jesus. A Bíblia fala que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia fala também que Cristo veio dar vida plena e abundante. E que todas as obras do diabo, todas as ciladas, todas as ações, todos os planos do diabo, Jesus veio desfazer. E Cristo veio para desfazer as obras do mal. Entenda, o que estava armado para a condenação daquela mulher foi totalmente desfeito. Todo o planejamento, toda a articulação de inteligência dos fariseus, toda aquela armação que estava sendo apoiada pela multidão, já com as pedras nas mãos, foi desmontada com o poder da palavra de Deus. Foi desmontada com o poder da palavra de Cristo. Foi desmontada com o poder da autoanálise. Entenda uma coisa: o homem, ele só consegue a conversão e a mudança do seu caráter quando ele é confrontado com os seus pecados. É evangelho que não confronta, mas que passa a mão na cabeça do pecador, dizendo: continua assim mesmo. Uma hora Jesus, ele te ama, uma hora Jesus muda, mas você não precisa se esforçar não. Continua levando, vê como está, permanece como está, e não se preocupa não que você já está salvo, porque a hipergraça já atua na sua vida. Cuidado com esse evangelho que confronta o pecador, que levanta homens fortes, cheios de santidade, cheios de verdade, de justiça e de amor, para conduzir o homem ao céu. Aleluia. Houve um confronto. A Bíblia fala que ao insistirem os fariseus em perguntar, ao insistir, ao pressionar Jesus, a Bíblia fala que Jesus se põe em pé. Olha para aquela mulher, olha para toda aquela multidão com um olhar enfurecido, com um olhar cruel, com uma pedra já no mínimo roçando a pedra grande na mão. Olha para os fariseus e responde: ó, eu não vou contra a lei não. Se vocês quiserem cumprir, pode cumprir. A lei mosaica foi dada por Deus, é lei. Mas entenda, eu quero que vocês analisem antes um pouquinho. Eu quero que vocês calculem antes um pouquinho de tomar a decisão de ser juiz, de tomar a decisão de ser carrasco, de condenar essa mulher. Eu quero que vocês analisem a si próprios. Todo esse contexto automaticamente entrou no coração. Todo aquele contexto automaticamente entrou no coração daqueles homens. Porque Jesus olha para eles e fala: aqueles que não têm nenhum pecado, aquele que não tiver pecado de forma alguma,
Seja o primeiro a tirar a pedra. É, Está liberado. Pode apedrejar, pode matar. Aquele que não tem pecado, mate. Pode dar pedrada. As pessoas analisaram assim. Mas espera aí, eu não posso. meu Deus. Mas como é que eu posso ser juiz se eu estou falhando como ela? Olha aí. Se eu estou pecando como ela? Que eu sou falho como ela? Que eu sou errôneo como ela? A Bíblia fala que a autoanálise, a percepção de olhar para si, de julgar a si próprio, fez cair a consciência em si. Deus. E a Bíblia fala que, Aleluia. um por um, abriu mão das pedras Olha aí. e foram retirando-se dos mais velhos aos mais novos. Aleluia. Os mais velhos eram exemplos. Olha aí. Se o mais velho desse a primeira pedrada, toda a multidão ia se empolgar e ia tirar. O mais velho era tido como um homem sábio, como um exemplo de vida. Se ele tomou a decisão, todos tomariam a decisão igual a ele, porque ele era um exemplo de sabedoria. Mas começou pelos mais velhos. Aquela mulher exposta, como num tribunal, no mínimo estava envergonhada ali. Verdade. Porque toda a intimidade dela, tudo que aprisionava ela, tudo que condenava ela, não tinha como se camuflar. Estava exposto aos olhos de todos. Meu Deus. E eu fico imaginando que aquela mulher, com toda a vergonha, não tinha como se defender. Aquela mulher, na presença do juízo de todos que estavam com as pedras nas mãos, não tinha como se defender. Foi flagrante. No ato do julgamento, se não houvesse a intercessão de Cristo, aquela mulher seria condenada. Verdade. Da mesma forma, é o dia do juízo final. Entenda a comparação. Meu Deus, é bom. Hoje, a humanidade leva a vida conforme os seus próprios pensamentos. Verdade. Hoje, a humanidade leva a vida conforme os seus próprios prazeres. Meu Deus. Hoje, a humanidade leva a vida guiado pelas suas conquistas, guiado pelos seus ídolos, guiado pelos seus sentimentos. Conhecem e entendem o que é certo e o que é errado, como aquela mulher entendia. Ou você acha que aquela mulher não lia a lei da Torá? Aquela mulher não sabia da lei mosaica? Aquela mulher não sabia o que ela estava fazendo poderia resultar em morte por apedrejamento? Ela sabia. Como nós sabemos o que é pecado, como nós sabemos que se morremos no pecado, se fomos levados ao tribunal de Cristo no pecado, se não se arrependemos do pecado, se não houver mudança das nossas atitudes e, acima de tudo, se não aceitarmos Cristo como suficiente, único Salvador eterno, não há remissão. Não há perdão, tradução. Se Cristo não interceder por você, se Cristo não for hoje o teu advogado de defesa, se Cristo hoje não usar de misericórdia com você, e você morrer e estar nessa situação de pecado, essa situação de adultério espiritual, a condenação é certa. Meu Pai. A condenação é certa. Verdade. Satanás é como aqueles fariseus. Os demônios são como toda aquela população que um dia estavam na presença do Pai, que um dia estavam nos céus adorando e cultuando ao Pai, mas que houve rebelião porque um atiçou o ego, um atiçou todo o orgulho, um atiçou o pecado no coração dos que estavam nos céus, e uma grande rebelião se formou. Entenda, os fariseus, os escribas que estavam ali atiçando Jesus, estavam ali com o propósito de condenar aquela mulher. E os demônios hoje estão com esse mesmo propósito, de apedrejar homem por homem, mulher por mulher, que são imagem e a semelhança de Deus, que têm a oportunidade de andar na verdade e ser salvos e entrar nos céus pelas portas, na onde o Satanás foi expulso, na onde os demônios foram expulsos, entrar como filhos amados, herdeiros e co-herdeiros de Cristo pela eternidade. É por isso que existe uma guerra espiritual e muitos não entendem, mas um dia vão estar no tribunal com vergonha das suas ações, com vergonha dos seus atos,
entendendo o que estava praticando, sabendo que era pecado, sabendo que aquilo lhe condenaria, e se não houver a intercessão de Jesus, ainda em vida, Meu Pai. porque depois da morte não tem jeito, Não. a morte já é uma ordenança de Deus, e após a morte, diz a palavra, que segue o homem ao juízo, e aí não há mais misericórdia, Meu e aí não há mais intercessão, Não. e aí não há mais compaixão. O que é as suas ações, o que é exposto do seu caráter, vai ser exposto no juízo. Meu Deus. Entenda que aquela mulher, ela poderia viver uma vida oculta nos seus atos de adultério. Não sabemos o que acontecia com aquela mulher. Poderia ser uma doença. Não sabíamos o que estava acontecendo. Poderia ter sido a primeira vez. Poderia aquela mulher estar viciada. Não sabemos o que estava acontecendo. Cabia sim um julgamento justo. Mas não houve julgamento, houve intenção de condenação. Porque o diabo não quer um julgamento justo. O diabo, ele é acusador. Ele te influencia a pecar, mas quando peca, ele é o primeiro a te apontar, é o primeiro a te condenar. Meu Deus. Aquela mulher vergonhosa, humilhada, condenada aos olhos de todos. De repente ela começa a ver os seus acusadores abandonando as pedras e saindo do recinto, abandonando as pedras e de cabeça baixa, fazendo uma reflexão, pensando e analisando os seus atos, saindo do lado dela, saindo daquele ciclo de pessoas, um a um. A Bíblia fala que ficou só Cristo daquela mulher. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, nesse intermédio, volta a escrever no chão com os dedos. Aleluia. Eu imagino cada um que saía, era um pecado que Jesus escrevia. Era um sentimento que Deus revelava a Jesus, que estava no coração de cada um daqueles homens. A Bíblia fala que ficando só. A Bíblia fala que ficando só. Jesus olha nos olhos daquela mulher. Se levanta, dá uma volta ao redor. Olha e fala, ué, mulher, cadê os seus acusadores? Mulher, cadê aqueles que estavam aqui com as pedras nas mãos? Mulher, cadê aqueles que estavam cheios de razão, com ira no olhar? Cadê aqueles que tinham todo o direito de apedrejar, porque a lei dava esse direito? Cadê os seus juízes? Cadê aqueles que estavam aqui para te condenar? Cadê aqueles que estavam aqui para executar a pena? A Bíblia fala que pergunta a mulher, e a mulher fala que estava só. Cadê eles? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Aquela mulher encontrou misericórdia. Glória a Deus. Aquela mulher encontrou compaixão. A intercessão do Senhor, o perdão de Jesus, Glória a Deus. foi envolto no coração daquela mulher. Verdade. Sabe que Jesus quer te perdoar. Jesus te ama. Jesus te ama de uma forma tão grande que o seu passado de pecado, Ele não quer levar em consideração. Jesus te ama de uma forma tão intensa que os seus atos, as suas atitudes, os seus erros, não importa quão grandes são os seus erros, há remissão, há perdão, há transformação, há misericórdia. O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário serve para nos limpar e nos purificar. Foi por isso que Ele se apropriou na cruz do Calvário dos nossos pecados. Foi por isso que Ele se apropriou da nossa condenação eterna. Foi por isso que Ele morreu em nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos justificar perante Deus. O pecado dele está pago, eu paguei. No dia do juízo, no dia da condenação, no dia do tribunal, no dia do acerto de contas, Satanás pode até querer apontar os pecados, mas Jesus, como advogado, olha e fala assim: não, os pecados deles estão perdoados.
Eu perdoei porque eu levei os pecados dele na cruz do Calvário. Aleluia. Eu morri por ele na cruz do Calvário. Eu morri por ela na cruz do Calvário. Não há justificação se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus nos dá esse exemplo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único que conduz o homem a Cristo. Não há outra intercessão, não há outro intermediário, não há outro caminho. Oh, meu Deus, é verdade. Aquela mulher ouve que foi perdoada. Glória a Deus. Aquela mulher ouve e entende que houve uma ação de misericórdia. Aquela mulher ouve que o momento da morte, a condenação certa, o que o diabo tinha projetado contra a vida dela, perdeu as forças, o laço foi desfeito, a flecha foi quebrada, a armadilha caiu por terra, tudo que o diabo projetou foi findado naquele momento, não houve êxito naquele momento. Aleluia, meu Pai. Nós vemos que a intercessão de Jesus, a misericórdia, o perdão de Jesus deu a oportunidade de aquela mulher saber que tinha um novo futuro. Quando Jesus olha para ela assim, ninguém te condenou, então nem eu te condeno. Porque ele tinha assim a possibilidade de condená-la, mas ele falou assim, eu te perdoo. Aleluia. Eu também não te condeno. Glória a Deus. Olha só, o teu passado eu apaguei. Os teus pecados eu já esqueci, lancei no mar do esquecimento. Aleluia. As suas obras, as suas ações, de agora em diante são novas. O passado não me leva mais em consideração. A partir de agora, você tem uma nova oportunidade. Aleluia. Comigo Olha aí. está limpa, purificada. Você está com uma nova oportunidade de ter uma nova vida. Esse é o Evangelho. Conversão dos maus para os bons caminhos. Conversão das más obras, das más atitudes para as boas obras, para as boas atitudes. É verdade. Aquele que pecava, lute contra o pecado. Aquele que fazia a satisfação da carne, lute contra a satisfação da carne. Aleluia. A Bíblia nos ensina que aquele que roubava não rouba mais. Verdade. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Sabe, a Bíblia fala que há uma mudança. Essa mudança chama-se nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Aleluia. Viver uma nova vida como verdadeiro adorador. Verdade. Porque os olhos de Deus procuram sobre a face da terra pessoas que reconheçam que são pecadoras e que aproveitem a oportunidade desse amor investido, dessa graça investida, desse perdão investido, dessa misericórdia investida de Cristo através do teu amor sobre nossas vidas. Amém, Jesus. Aquela mulher olhou, entendeu, e aí Jesus advertiu ela, exortou ela em última palavra. Agora vai, volta para tua casa. Mas a partir de agora, as suas ações já estão limpas e purificadas. As suas ações podem sim mudar a sua história. Aleluia. Vai e não peques mais. É, papaizinho. Quando o homem se encontra com Cristo, quando a mulher se encontra com Cristo, que ela entende que é pecadora e que precisa de Jesus, que ele entende que é pecador e que precisa de Jesus, ele tem como guia, como manual, como instrução de vida a Bíblia Sagrada, Verdade. os valores expressos através dos mandamentos do Senhor, as leis, os estatutos. O que está escrito é caminho, verdade e vida. O que nós temos como guia para a vida eterna é o Evangelho de Jesus, é a palavra de Deus. Então nós sabemos que o nosso comportamento, as nossas ações têm que serem mudadas, e não pela força, por necessidade, mas por amor, por reconhecer o amor de Jesus em nossas vidas, o perdão de Jesus em nossas vidas. Aleluia. Nós temos uma nova oportunidade. Essa oportunidade resume na graça. Tenha fé a partir de agora que as suas ações e as suas obras estarão ali para honrar a Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus. E o exemplo de Jesus é o nosso maior espelho de vida. Verdade. Aquela mulher teve a oportunidade. Como os que nos ouvem têm a oportunidade de ter uma nova vida com o Senhor. Como os que conhecem o Evangelho e pararam. Como aqueles que ouviram o Evangelho, mas nunca decidiram seguir.
A oportunidade é expressa todos os dias. A porta da salvação está aberta todos os dias. Mas a Bíblia nos ensina que essa porta vai se fechar. Eita, Jesus. Essa porta vai se fechar. Ela pode se fechar a qualquer momento para a igreja, com o arrebatamento. Ou ela pode se fechar individualmente com uma morte que não manda recado e que vai ao encontro da humanidade. Então o dia de reconciliação, de remissão, o dia de se encontrar com essa misericórdia é hoje. Não é amanhã, é hoje. Aleluia. Jesus te ama. Meu Deus. Ele continua sendo o mesmo em perdão, rico em compaixão e misericórdia. Mas Ele adverte para que nós não andemos em pecado, para que nós não andemos na satisfação da nossa carne, nos desejos da nossa carne, conforme os nossos sentimentos e o nosso coração que é tolo, que nos engana. A palavra de Deus é o caminho da verdade. Aleluia. Que possamos verdadeiramente reconhecer que só o Senhor salva, liberta e transforma a vida do homem. Eu profetizo sobre a sua vida o nascer de novo em Cristo Jesus. Aleluia. Eu profetizo em sua vida a libertação dos vícios. Eu profetizo em sua vida a transformação de vida, a transformação da sua vida, da família, do seu lar, do seu futuro. Eu profetizo em sua vida, em nome de Jesus, a entrada do Espírito Santo no templo que é o teu coração, para colocar a glória da segunda casa maior do que a primeira, para que o nome de Jesus seja honrado no teu lar, para que todo o contexto de percas, de derrotas e danos seja invertido num tempo de glória, de graça e de paz. Que o Senhor possa te alcançar com essa palavra e que o nome de Jesus possa ser glorificado no seu futuro e na sua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus.